Meu nome é Marceliana. Meu nome é Benedita. Nós somos alunas do curso de História da FAFIDAN do 7º semestre e estamos realizando essa produção de material audiovisual para a disciplina de estágio supervisionado em ensino médio. Em virtude da gente devido à pandemia do novo coronavírus, não ter sido possível realizar as regências em sala de aula, então a gente recebeu a proposta de produzir os materiais audiovisuais. Hoje a gente vai falar, nesse segundo vídeo, que a gente já realizou um primeiro falando da civilização mesopotâmica, introduzindo questões de localização, de formação da Mesopotâmia, política e economia. Nesse segundo vídeo a gente vai falar dois aspectos também muito importantes, que é a religião e cultura dos povos da Mesopotâmia. E a gente às vezes pode se perguntar assim, mas por que estudar religião e cultura de civilizações que existiram há milênios de anos atrás? Mas porque muitos princípios que a gente utiliza na nossa sociedade atual começaram a se desenvolver ali na Mesopotâmia, que foi um dos primeiros lugares onde começou a se desenvolver assim, aglomerados urbanos, pessoas se organizando para começar assim, uma sociedade mais organizada. Então, um aspecto muito importante era a religião daqueles povos. Como era essa religião dos mesopotâmicos? Eles eram politeístas. O que quer dizer isso? O que quer dizer politeísta? Povos que cultuavam vários deuses, não só um deus, mas vários. E quais eram as características desses povos que os mesopotâmicos cultuavam, desses deuses? Esses deuses eram ligados a forças da natureza, por exemplo, o deus Sol, o deus da natureza, o deus do céu. Muitos desses deuses também tinham representações de animais. E como que a gente sabe disso? A gente leu textos baseados em pesquisas de historiadores, arqueólogos, e também essas pesquisas eles produzem com base em fontes, geralmente dessas civilizações antigas. As principais fontes são vestígios arqueológicos. Por exemplo, ruínas de templos antigos dessas civilizações, estatuetas, objetos que foram produzidos por aqueles povos. Por exemplo, na Mesopotâmia tinha estatuetas de animais representando deuses representados por figuras de animais. Alguns desses deuses que podemos citar por exemplo, Shamash, que era o deus do sol, Ishtar, que era a deusa da primavera, da fertilidade, da fecundidade, e Marduk. E geralmente cada cidade e estado da Mesopotâmia, ela tinha um deus próprio. Cada cidade tinha seus povos que cultuavam um deus próprio. Assim. Por exemplo, o Marduk, ele era cultuado na Babilônia, que era uma das cidades que compunham ali a região da Mesopotâmia. A Babilônia, no período que passou a dominar a região da Mesopotâmia, sob a liderança do Hammurabi, aí o Marduk ele passou a ser tipo o deus principal ali da região, de toda a região da Mesopotâmia. Outra coisa que os mesopotâmicos fizeram que tinha muita importância assim, para a religião eram os zigurates. O que eram os zigurates? Eram templos grandiosos em forma de pirâmide e geralmente só os sacerdotes que podiam entrar nesses templos. Também outra questão muito importante desses templos é que eles serviam assim, para
armazenar, por exemplo, a colheita, os grãos que eram colhidos durante uma colheita de trigos. Esses templos também podiam servir como bibliotecas. E a gente pode pensar assim, como só os sacerdotes podiam ingressar nesses templos podiam entrar lá, a gente pode pensar assim, que a população mais pobre não detinha assim, de um conhecimento maior, ou seja, o conhecimento era meio que monopolizado por uma camada que tinha mais controle ali, como os sacerdotes, os reis. E esses templos também, eles foram muito importantes para o desenvolvimento de ciências como astronomia, astrologia, porque nas torres desses zigurates, elas serviam como um ponto de observação do céu. E os mesopotâmicos tinham muito essa questão de ficar observando o céu para desenvolver essas questões. Por exemplo, eles observavam o céu e sabiam distinguir o que era uma estrela, o que era um planeta. Então a gente pode ver que esses zigurates foram muito, deram contribuição também para a questão cultural, que a Benedita vai começar a falar. Pois é, gente. Como a gente viu, a Marceliana explicou muito bem, uma das principais características é essa observação, essa ligação desses povos com a natureza, principalmente com a questão da astronomia, da astrologia. Se você observar, os próprios sacerdotes, muitas vezes eles não desenvolviam só o papel de sacerdotes, eles também desenvolviam o papel de astrônomos. Então eles não tinham uma só função, eles também poderiam ser astrônomos ou desenvolver outras funções pensadas ali na sua base social. Eles não iam descer na escala social, vamos dizer assim, mas eles poderiam desenvolver outras funções. Então a astronomia, a matemática, muitos cálculos matemáticos, né, foram pensados, começaram a ser desenvolvidos lá na Babilônia. Então, assim, é uma sociedade que tem muitos aspectos culturais, religiosos, como a Marceliana falou, mas assim, diferentes entre si, mas ao mesmo tempo eles também tinham algumas questões parecidas, como a questão da astronomia, que os vários povos tinham essa ligação com a astronomia e com a natureza. Se a gente observar as principais cidades da Mesopotâmia, a Síria, a Babilônia, os sumérios, né, que foram os primeiros a criarem, vamos dizer assim, as cidades, a se fixarem de fato ali. Então, se você pensar na Síria, que a gente conhece muito pelo militarismo, eles também faziam metalurgia para construir as armas. Os babilônios desenvolveram um código de leis, que é o Código Hammurabi, e já os sumérios, eles tinham muito essa questão de serem povos aventureiros, e foi lá na Suméria que eles desenvolveram um dos primeiros códigos de escrita da humanidade, que é a escrita cuneiforme. Então, assim, são povos de extrema cultura, de coisas que nós hoje ainda utilizamos. Lá na Suméria também surgiu a roda, por exemplo. Enfim, várias questões culturais, religiosas, que nós até hoje temos. A questão da narrativa, da epopeia, por exemplo. Lá na Suméria foi onde se ouviu falar inicialmente sobre uma epopeia chamada Epopeia de Gilgamesh, que nessa epopeia vai aparecer a história que hoje nós conhecemos como dilúvio. Então foi nessa primeira narrativa lá da Suméria, bem mais antiga do que o próprio cristianismo, né, que vem bem depois. Então essa sociedade é uma sociedade que, embora muito recuada, 5.000, 6.000 anos atrás, ela traz diversos aspectos
que a gente tem que estudar e tem que analisar. E a gente analisa, como a Marcelina já falou, não é uma coisa dada, a história não é dada. A gente analisa através de fontes históricas sobre o assunto, principalmente fontes arqueológicas, quando se trata desses períodos muito recuados.